Queridos, nós vamos continuar trabalhando o Sermão do Monte. Na aula de hoje, nessa continuação do Sermão do Monte, queridos, nós vamos estudar tão somente os versículos 11 e 12 de Mateus, capítulo 5, o texto que dá a continuidade das bem-aventuranças, ou a gente poderia até chamar de uma ampliação das bem-aventuranças. E nesta aula, queridos irmãos, a aula de hoje ela está dividida em 3 partes, e a minha intenção é, se Deus permitir, vermos essas 3 partes ainda hoje, numa aula só. Então, o que nós vamos fazer hoje, queridos, é, depois de uma breve introdução, falarmos da primeira parte, falarmos de 3 princípios que o Senhor Jesus tem em mente, que norteiam o pensamento do Senhor Jesus ao pronunciar esses dois versículos, nesta passagem, versículos 11 e 12 de Mateus, capítulo 5. Na segunda parte, queridos, da aula de hoje, eu quero falar sobre como nós devemos enfrentar as perseguições. E por fim, na terceira parte, nós vamos ver a razão pela qual nós somos de fato bem-aventurados, mesmo quando enfrentamos as perseguições. E na conclusão, se Deus assim permitir, queridos, nós ainda vamos falar sobre a vida, sobre vivermos a vida na expectativa da recompensa final. Vamos ler o texto da palavra do Senhor? Vamos lá? Abra sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 5. Eu quero ler com os irmãos apenas os versículos 11 e 12. Caso você não tenha participado dos últimos meses da escola bíblica e agora, primeiro domingo do ano, uma das suas resoluções foi: eu vou participar das aulas de escola dominical. Caso você não tenha participado, você pode acessar a nossa playlist no canal do YouTube mesmo, na série Abençoados, Compreendendo as Bem-aventuranças, série em que eu passei os últimos meses aí explicando o significado e as características de cada uma destas bem-aventuranças. Você pode acessar a playlist no canal da nossa igreja no YouTube. E como eu vim ensinando, queridos, Jesus, durante todo o Sermão do Monte, está ensinando os seus discípulos como os discípulos deveriam viver o reino de Deus neste mundo. O Sermão do Monte, queridos, ele não é direcionado à multidão. Se você observar bem, no Sermão do Monte, no começo do capítulo 5, o texto da palavra de Deus diz que Jesus, vendo as multidões e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Ou seja, Jesus estava ensinando os seus discípulos e não as multidões, tá? Mas os seus discípulos. E quando nós olhamos para aquilo que o Sermão do Monte significa no ministério terreno de Jesus, nós podemos ver, queridos, que tudo o que Jesus está dizendo aqui, ele começa nas bem-aventuranças falando sobre o caráter dos discípulos, o caráter dos seguidores de Jesus, o caráter do cidadão do reino, para então começar a ensinar como nós, discípulos de Cristo, vivemos o reino de Deus, mesmo neste mundo. Vamos ler, queridos, Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós estamos percebendo a ação de Cristo, ou melhor, o ensinamento de Cristo a respeito as bem-aventuranças. Nós estamos vendo aquilo que o Senhor Jesus fala sobre o caráter do crente, o caráter do cidadão do reino. E por que nós falamos, queridos, de o cidadão do reino?
Porque o início do ministério de Cristo, queridos, é o ministério da pregação, da proclamação de que o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo. E quando Jesus inicia esta pregação e os seus discípulos creem nele, então ele deixa claro que a vida de um cidadão do reino é diferente da vida de um cidadão deste mundo. E aí, queridos, nós podemos às vezes correr o risco de errarmos na compreensão dessa ideia de reino de Deus, porque normalmente quando nós pensamos no reino dos céus ou no reino de Deus, justamente por causa dessa expressão, o reino dos céus, nós pensamos em algo que nós só iremos viver na eternidade, quando a gente for para o céu. Quando, na verdade, queridos, nós precisamos entender que o reino de Deus já se faz presente. Essa é uma realidade que não pode escapar da nossa mente. O reino de Deus já está presente. Onde ele está presente? O reino de Deus se faz presente em todo lugar e em toda pessoa que se submete ao reinado de Cristo. Ou seja, o reino de Deus está presente em todo cristão verdadeiro, o reino de Deus está presente na vida da igreja. O Senhor Jesus reina no coração dos crentes e reina na sua igreja. A grande realidade sobre tudo isso que nós vemos no Sermão do Monte, irmãos, é que Jesus morreu para nos capacitar para vivermos o Sermão do Monte. Olha, quando nós olhamos para tudo aquilo que é ensinado aqui, queridos, normalmente nós estamos olhando para uma série, ou normalmente nós pensamos que estamos olhando para alguns mandamentos. Durante toda a nossa série sobre as bem-aventuranças, eu deixei muito claro, queridos, que as bem-aventuranças não são mandamentos, mas sim são características dos cristãos verdadeiros. Fazem parte do caráter daqueles que verdadeiramente creem. Mas quando passam as bem-aventuranças, aí a gente começa assim, não, então agora começam os mandamentos, Jesus começa a ordenar coisas aos seus discípulos, começa a dar ordens de como os seus discípulos devem viver. É mais ou menos. Mais ou menos, queridos, por causa do seguinte: normalmente as pessoas olham para o Sermão do Monte como se fosse uma ética ou uma moral do reino de Deus. No entanto, queridos, eu não gosto de pensar no Sermão do Monte como a ética do reino de Deus ou como a moral do reino de Deus. Porque quando nós pensamos em ética e em moral, e eu sei que tem irmãos que estão nos assistindo aqui que poderiam falar muito melhor do que eu sobre a essência de um pensamento ético ou então da filosofia moral. Quando nós pensamos na ética e na moral, nós sempre pensamos em algumas coisas que são dependentes demais dos nossos esforços e vontades, não é verdade? Por exemplo, quando nós falamos de ética e moral, nós estamos falando sobre algo que nós nos esforçamos para fazer ou para não fazer, em que nós temos que reagir ou não reagir de acordo com as circunstâncias, falando assim, isso daqui é um comportamento ético, isso daqui não é um comportamento ético. Fulano de tal é moral, é uma pessoa muito bem estribada moralmente. Não, aquele ciclano lá, nossa, que vida imoral que ele leva. E normalmente nós vinculamos a vida da ética ou o pensamento ético, moral, sempre relacionados demais, sempre dependentes demais dos nossos esforços e da nossa vontade. Agora, o Sermão do Monte, queridos, ele é ao contrário. Porque o Sermão do Monte, ele demonstra a nossa total inabilidade para vivermos em conformidade com as exigências divinas a respeito do seu reino. Nós dependemos completamente da ação de Cristo em nós para vivermos aquilo que ele nos ensina no Sermão do Monte. Perceba, queridos, que
quando nós falamos sobre vivermos aquilo que Jesus ensina, nós não estamos falando de comportamento ético, nós não estamos falando de um comportamento moral, porque se dependesse da nossa ética, se dependesse da nossa moral, nós nunca viveríamos aquilo que Jesus está nos ensinando. No entanto, queridos, Jesus morreu, deu a sua vida para nos capacitar a vivermos o Sermão do Monte. Jesus deu a sua vida para que nós estivéssemos habilitados para vivermos aquilo que ele nos ensina no Sermão do Monte. E aí, queridos, a partir daí, nós começamos a perceber, diante da série anterior, né, os versículos 3 a 10, as bem-aventuranças, que tendo olhado com detalhe para cada uma dessas características, nós descobrimos, pelo menos eu descubro, que eu não consigo ter naturalmente nenhuma dessas características, a não ser pela obra de Cristo na minha vida. Então, quando eu olho para a primeira parte do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, do versículo 3 ao versículo 10, então eu percebo que ela reflete, essa primeira parte, as bem-aventuranças refletem o que é um verdadeiro crente de fato. E como é o caráter de um verdadeiro cristão. E aí nós chegamos ao final da série, né, abençoados, compreendendo as bem-aventuranças, nós chegamos no versículo 9, no versículo 10, perdão, onde a última destas bem-aventuranças nos apresenta uma realidade dolorosa. Porque nessa última bem-aventurança, versículo 10, nós somos apresentados à realidade da perseguição. E os dois versículos seguintes, os versículos 11 e 12, alvo da nossa aula de hoje, são uma ampliação desta última característica do crente e a reação do mundo a essas características que nós, como cristãos, demonstramos. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. A primeira parte, queridos, nós vamos falar então de 3 princípios que norteiam o pensamento de Jesus ao pronunciar esta passagem, ao pronunciar estes dois versículos, versículo 11 e 12. O primeiro princípio, queridos, é um princípio do qual nós já falamos em quase todas as aulas das bem-aventuranças na nossa série anterior. O primeiro princípio é que há uma diferença notável entre o cristão e o não cristão. Nós exploramos isso bastante nas nossas aulas anteriores. Há uma diferença, existe uma diferença considerável entre o crente e o não cristão. Isso quer dizer, queridos, que quando nós vivemos o evangelho efetivamente, é inevitável que as diferenças com o mundo que nos cerca se tornem cada vez mais evidentes. Quando nós vivemos o evangelho, então o mundo percebe que nós somos diferentes. E, ao vivermos de maneira diferente, então isso atrai a perseguição até mesmo das pessoas que nós mais amamos. Prestou bem atenção? Quando nós vivemos o evangelho de maneira real, de maneira efetiva, de maneira verdadeira, é inevitável que as diferenças entre aquilo que nós vivemos e aquilo que o mundo vive se tornem cada vez mais evidentes. E isso é o que atrai a perseguição do mundo. Até mesmo a perseguição das pessoas que nós mais amamos. E o próprio Senhor Jesus já nos antecipou isso. Jesus nos alertou a respeito disso. Quer ver? Dá uma olhadinha lá em Mateus capítulo 10. Aí mesmo no Evangelho, conforme Mateus nos escreveu, no capítulo 10.
nos versículos 34 a 36, Jesus já nos fala sobre essa realidade de perseguição, mas uma realidade de perseguição da qual nós não devemos ser responsáveis, nós não devemos nos tornar, aqueles que causam a perseguição. Olha lá o que o texto de Mateus 10, 34 a 36 nos diz. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Alguns poderiam argumentar até que essa perseguição, que essa divisão entre nora e sogra já existe sem Jesus mesmo, né? Nora e sogra, não sei não a sua, como é que é aí, né? A sua questão aí, mas a divisão entre nora e sogra não precisa de muito esforço para acontecer não. Mas as outras, elas já são um pouco mais não normais, não é verdade? Divisão entre pai e filho, divisão entre filha e mãe. No entanto, queridos irmãos, nós precisamos ter clareza de que não somos nós que estabelecemos essa divisão. Não somos nós que trazemos a espada. Quem faz isso é Cristo. Jesus já estabeleceu a divisão. E o incrédulo reconhece essa divisão. Aquele que não crê, ele percebe que existe uma diferença. Agora preste bem atenção, o que causa isso, queridos irmãos, não é a nossa antipatia. Não é a nossa antipatia, não é a nossa intolerância, não é a nossa falta de empatia com os outros, não é o nosso fanatismo religioso, mas o que causa isso é o Evangelho. É por causa do Evangelho que nós seremos perseguidos. Os incrédulos passam a perseguir os verdadeiros crentes porque percebem neles algo completamente diferente daquilo que eles mesmos vivem. E aqui, queridos irmãos, cabe o nosso primeiro alerta de hoje. Porque se o crente não sofre nenhuma espécie de represália, ou de perseguição, ou de afronta, ou de deboche, então é porque nem verdadeiro crente é. E eu estou dizendo isso, queridos, porque se não há uma percepção do mundo à sua volta, de que você vive de maneira diferente, então é porque você não é crente. Se você não tem sofrido perseguição ou represália ou deboche ou afronta por causa dos seus posicionamentos ou por causa do seu jeito de viver, então é porque você não tem vivido o Evangelho. E se você não tem vivido o Evangelho, é porque você não é um cristão verdadeiro. Isso parece bastante duro de se dizer, queridos, mas o Senhor Jesus dá clareza a respeito disso, quando no versículo 10 ele diz que uma das características dos cristãos é a perseguição. O pastor John Piper, um pastor americano, ele costuma nos dizer, ele diz num livro chamado Em Busca de Deus, um livro muito bom inclusive, se você tiver a possibilidade de lê-lo, você vai ser muito ministrado, muito abençoado, Em Busca de Deus, de John Piper. Ele diz que se nós não estamos sendo perseguidos, então nós deveríamos buscar a perseguição. É porque tem alguma coisa errada na nossa vida e que nós deveríamos buscar a perseguição. Essa última bem-aventurança no versículo 10, queridos, é um verdadeiro teste de fé. Porque nós podemos dizer, baseado nesse texto, que todas as outras, os outros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todas as outras 7 bem-aventuranças, elas podem ser, de certa forma, fingidas. Mas essa 8ª não.
Essa oitava é uma reação do mundo incrédulo ao seu caráter, à forma como você vive. Então, essa última bem-aventurança é, para nós, um verdadeiro teste de fé. Porque se não estamos sendo perseguidos, se não somos afrontados, se não sofremos nenhum tipo de represália, se não sofremos nenhum tipo de deboche por causa do Evangelho, então é porque você não tem vivido o Evangelho e você não é um verdadeiro cristão. O segundo princípio, queridos, que Jesus tem em mente quando ele pronuncia esses dois versículos, é que a vida do crente é controlada e dominada por Jesus. Toda a sua lealdade a Cristo e todo o seu desejo é fazer tudo por causa de Cristo. E esse aqui, queridos, é o motivo da nossa perseguição. O Senhor Jesus fala no versículo 11: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem. Queridos, o objetivo de vida de um cristão verdadeiro deve ser viver para Cristo e não para si mesmo. Um cristão é alguém que vive como se a própria vida não lhe pertencesse mais, porque não lhe pertence. Um verdadeiro cristão é alguém que o tempo todo pensa: eu fui comprado por um alto preço e por isso eu já não sou mais meu, eu sou de Cristo. E isso faz, queridos irmãos, com que um crente verdadeiro não procure mais aquilo que é tão somente agradável a ele, mas aquilo que é agradável ao Senhor. Ele sabe que deve tudo a Cristo, ele sabe que deve tudo à obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário, e por conta disso, o seu maior desejo é viver para a glória do seu Senhor. Ele não pertence mais a si mesmo, mas ele pertence a Cristo. Então, os motivos pelos quais nós somos perseguidos, injuriados, maltratados, sofremos deboche, afrontas e perseguição, queridos, não é porque nós somos antipáticos, não é porque nós somos fanáticos, não é porque nós somos intolerantes, mas é por causa do Evangelho e por causa do senhorio de Cristo nas nossas vidas. Os incrédulos acham inaceitável que alguém viva para a glória de outra pessoa que não seja a si mesmo. É inaceitável para um não cristão viver para que outra pessoa receba a glória, seja glorificada e não a si mesmo. Essa semana, queridos, nós lançamos aí a nossa devocional Vivemos Porque Cremos. E na primeira pergunta dessa devocional, que é a primeira pergunta do nosso breve catecismo também, é: por que os seres humanos foram criados? Nós somos criados para glorificarmos a Deus e vivermos em alegria nele. Essa é a realidade, queridos. Um não cristão simplesmente não aceita viver para a glória de outra pessoa. Ele quer que a glória seja dele. E o terceiro princípio nessa primeira parte, queridos, o terceiro princípio que norteia o pensamento de Jesus ao pronunciar essas palavras é que a vida do crente é controlada por pensamentos celestiais e por pensamentos a respeito do mundo vindouro. Por mais difícil que seja a vida aqui, por mais perseguição que nós venhamos a enfrentar, é grande o vosso galardão nos céus. Se nós observarmos, queridos, os grandes crentes do passado, homens e mulheres de Deus do passado, nós vamos ver, queridos, que todos eles viviam aqui na terra com os seus pensamentos, os seus olhos nos céus. Isso não quer dizer, queridos, que eles eram alienados, que eles viviam no mundo da lua, né? Mas queria dizer, queridos, que as suas vidas, eles construíam as suas vidas olhando para a pátria celestial. Eles construíam as suas vidas aqui como verdadeiros peregrinos,
caminhando, pensando e olhando para os céus. Lá em Hebreus capítulo 11, queridos, nós somos apresentados à galeria dos heróis da fé. Normalmente nós fazemos referência a Hebreus 11 como a galeria dos heróis da fé. E então, quando nós olhamos para a vida daqueles homens e mulheres fiéis ao Senhor, mas que por causa da sua fidelidade ao Senhor enfrentaram intensas perseguições, quando nós olhamos para estes homens e mulheres fiéis do passado, queridos, nós vamos perceber algo que todos eles tinham em comum. O motivo pelo qual permaneceram fiel ao Senhor está ali retratado no versículo 10. No versículo 10, o autor de Hebreus fala assim: Abraão, ele não olhava para as coisas que estavam à sua volta, para a casa e para a promessa, para a terra que ele iria receber, mas ele olhava para uma cidade cujo fundamento é o Senhor. O arquiteto desta cidade é o Senhor. Eles aguardavam, estes homens e mulheres de Deus do passado, aguardavam a cidade da qual Deus é o construtor. O crente de verdade, queridos, é o crente que medita sobre as coisas do céu, que fixa os seus olhos e pensamentos no céu. Então, a terceira coisa que o Senhor Jesus tem como olhar aqui para nós, ou que norteia o pensamento, queridos, é que nós somos perseguidos também por causa do céu. Ou seja, os incrédulos fazem de tudo para não ter que pensar no mundo vindouro. Não existe nada que cause mais ódio a um não cristão do que ele ter que falar e ter que pensar a respeito da morte, a respeito da eternidade. Porque eles não conseguem aceitar que exista alguém que olhe para além dessa realidade temporal em que nós vivemos e que, mais do que isso, alguém que seja guiado, orientado por uma realidade eterna e não por uma realidade material. E aqui, queridos, cabe um terceiro alerta, né? O primeiro alerta é: se o crente não sofre nenhuma perseguição por viver o evangelho, então nem crente ele é. Segundo alerta: se o crente não sofre nenhum tipo de perseguição, é porque muito provavelmente ele não se submeta ao senhorio de Cristo. E o terceiro alerta, queridos, é que se o crente não sofre nenhum tipo de perseguição, então muito provavelmente ele seja e viva de maneira tão mundana, tão materialista quanto os incrédulos vivem. Então, os três princípios que haviam na mente de Cristo aí, que norteavam o pensamento de Jesus ao pronunciar essas palavras existe uma diferença notável entre o cristão e o não cristão. A vida do crente é controlada e dominada por Jesus, pela lealdade que ele tem a Cristo e pelo desejo de fazer tudo por causa de Cristo. E, terceiro princípio, a vida do crente é controlada por pensamentos celestiais e pensamentos a respeito do mundo vindouro. Esses são os três princípios que estão norteando o pensamento de Jesus ao dizer essas palavras. No entanto, queridos, ele está falando sobre uma realidade que é dolorosa, que é a realidade da perseguição. Eu disse na nossa última aula que muitos cristãos ao redor do mundo enfrentam um tipo de perseguição que é bastante violenta. Muitos dos nossos irmãos, milhares dos nossos irmãos em Cristo, neste exato momento, estão presos, sendo torturados, e alguns tendo a sua família morta, e outros tendo sido assassinados simplesmente pelo fato de confessarem Jesus como Senhor e Salvador. Esse tipo de perseguição, queridos, nós não temos aqui no Brasil, ou se temos, são casos raríssimos, né? No entanto, lá a perseguição se dá de maneira oficial, né? Uma perseguição do Estado contra estas pessoas. Aqui, se for, é uma perseguição muito mais pessoal.
No entanto, queridos, ainda que nós não experimentemos desse tipo de perseguição, de uma perseguição que provoca uma violência física, nós experimentamos sim de um outro tipo de perseguição. Um outro tipo de sofrimento, um outro tipo de afronta, um outro tipo de deboche. Tudo isso, queridos, demonstra a perseguição contra a qual nós vivemos todos os dias. E então Jesus vem para nos dizer nesse texto, não apenas sobre a realidade da perseguição, mas a realidade de como nós devemos enfrentar a perseguição. A primeira coisa que nós podemos chegar à conclusão de como podemos enfrentar a perseguição, queridos, é que nós enfrentamos a perseguição não através da retaliação. Ou seja, nós não retaliamos não nos vingamos contra aqueles que nos perseguem, que nos ofendem, que debocham, que nos afrontam, porque essa não é a vontade do Senhor. Nós enfrentamos a perseguição sem retaliação. Nós devemos sim conter a ira que muitas vezes explode na nossa mente e no nosso coração. Nós devemos sim conter o desejo de fazer justiça contra aquela pessoa que nos persegue, que debocha de nós, que nos afronta. Nós devemos conter a ira e o desejo de fazer justiça do nosso jeito, né? A nossa vingança pessoal e etc. Retaliar, querido, se vingar, seria a reação do homem natural. E por que nós estamos dizendo isso, queridos? Porque Jesus mesmo não revidou contra os seus perseguidores. Jesus não deu a paga imediata contra os seus perseguidores, mas ele se entregou nas mãos de Deus Pai, que exerce juízo contra os perseguidores. O texto da primeira carta de Pedro, queridos, capítulo 2, versículo 3, é muito claro a respeito disso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3, a palavra do Senhor nos diz assim, pois Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando humilhado, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ou seja, mesmo quando Jesus foi perseguido, mesmo quando Jesus foi humilhado, mesmo quando Jesus foi maltratado, Jesus entregava todas aquelas situações e a si mesmo nas mãos do Pai que exerce um justo juízo. Então, nós não enfrentamos a perseguição com retaliação, com vingança. Mas nós também não devemos enfrentar a perseguição com ressentimento. Nós não podemos nos ressentir. E aí, queridos, fica ainda um pouco mais difícil. Porque conter uma ação vingativa, conter a nossa ira para não batermos na pessoa, para não humilharmos a pessoa verbalmente, para não xingarmos alguém, para não debocharmos, retalharmos com deboche outra pessoa, queridos, é uma coisa que até nós conseguimos nos controlar, não é verdade? Conter a ira, conter o desejo de fazer justiça, é alguma coisa que nós conseguimos muitas vezes controlar, mas nem sempre nós conseguimos controlar as nossas emoções. Nem sempre nós conseguimos controlar o nosso ressentimento, a nossa mágoa com relação às pessoas. No entanto, queridos, todas as vezes que nós reagimos com retaliação, nós desonramos o Senhor. Mas todas as vezes que nós reagimos, enfrentamos a perseguição com ressentimento, com mágoa, nós também estamos desonrando o Senhor, irmãos. Porque nós estamos dizendo para nós mesmos e para o nosso coração que Cristo não é suficiente para nós. Que nós precisamos ter a aprovação das outras pessoas.
Quando a nossa reação à perseguição, ao deboche, ao sofrimento, aos enfrentamentos que sofremos, e nós estamos falando assim, olha, eu preciso ter a aprovação dessas pessoas. Eu preciso que essas pessoas me aceitem, eu preciso que elas me amem, eu preciso que elas estejam agradadas da minha presença. Então eu fico ressentido, eu fico magoado, porque estas pessoas a quem eu gostaria de agradar, debocham de mim, me perseguem, me fazem sofrer com ultrajes, com humilhações, com afrontas e etc. Quando nós olhamos, queridos, para a carta de Paulo aos Filipenses, principalmente no primeiro capítulo, nós estamos vendo nós estamos lendo, sobre uma realidade de intensa perseguição. Perseguição tão grande, a qual o apóstolo Paulo, inclusive, chegou a ser, por causa da qual o apóstolo Paulo chegou, inclusive, a ser preso. Paulo estava experimentando na carne, na sua pele, a perseguição, sofrendo açoites, preso e por aí vai. E mesmo assim, ele escreve a carta aos Filipenses com intensa alegria. Com intensa alegria. E a alegria de Paulo estava no fato de que outros estavam pregando o Evangelho. Mesmo com ele preso, mesmo com ele em algemas, em cadeia, ele se alegrava porque outros estavam proclamando o Evangelho. Olha que coisa louca, irmãos. Ele não estava ressentido porque tinha sido preso. Ele não estava cultivando ressentimento no seu coração, magoado, porque estava sendo perseguido, porque estava preso. Mas ele cultivava alegria no coração, porque o Evangelho continuava sendo proclamado, mesmo com ele preso. E em terceiro lugar, queridos, nós não podemos reagir à perseguição, nós não podemos encarar a perseguição com tristeza. Sem retaliação, sem ressentimento, mas também sem tristeza. Mesmo que você consiga conter a retaliação, mesmo que você consiga conter a mágoa, nós ainda precisamos conter a tristeza e a infelicidade. E como isso acontece? Isso normalmente acontece assim. Depois de sofrer uma afronta ou um deboche, você contém a retaliação, contém a ira, a vontade de dar um murro na cara do fulano, a vontade de xingar, a vontade de brigar, a vontade de esbravejar. Você contém a sua ira, contém o seu desejo de fazer justiça. E aí você lembra que aquela pessoa é tão pecadora e tão carente da graça de Deus, que você consegue conter o seu ressentimento, a sua mágoa contra aquela pessoa. Mas ao se retirar daquela situação, você chega em casa, então você se entristece profundamente. Então você começa a pensar, por que isso tinha que acontecer comigo? Por que estão me tratando desse jeito? O que eu fiz para merecer isso? Queridos, a reação natural diante das perseguições seria ou a ira, ou o ressentimento, ou a mágoa, ou então a tristeza. No entanto, queridos, se essa é a reação natural diante das perseguições, Jesus nos chama para uma reação sobrenatural às perseguições. Quem disse que a nossa reação às perseguições precisa ser uma reação natural? Nós não podemos reagir naturalmente às coisas que nos acontecem, queridos. Mas o convite de Cristo para nós, aquilo que Jesus diz para nós no versículo 12 é: diante das perseguições, regozijai-vos e exultai. Regozijai-vos e exultai. Alegrem-se e exultem por causa das perseguições? Não. Porque é grande o vosso galardão
nos céus. Para o homem natural, queridos, é impossível sofrer perseguição sem retaliação, sem ressentimento ou sem tristeza, mas nós não somos homens e mulheres naturais. Nós somos homens e mulheres que vivem de acordo com aquilo que é espiritual, com aquilo que é sobrenatural, que escapa da naturalidade das coisas. Alegrar-se, regozijar-se em meio à perseguição, queridos, é algo impossível para aqueles que não nasceram de novo, mas para aqueles, nós, que nascemos de novo, é possível regozijar-se em meio às perseguições, diante das perseguições, queridos. E o que Jesus está nos dizendo aqui, nos chamando para fazermos aqui, queridos, não é nada do que Ele mesmo não tenha feito. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, anota aí para depois você dar uma olhada. Hebreus capítulo 12, versículo 2. O texto nos diz que por causa da alegria que estava proposta a Jesus, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, não fazendo caso da vergonha. Jesus suportou a cruz por causa da alegria que estava proposta. Jesus está nos chamando, queridos, para nós fazermos o mesmo diante das perseguições, afrontas e deboches que nós enfrentamos por causa de Cristo. Nós precisamos nos alegrar, nós precisamos regozijar, exultar, não reagir com ira, não se ressentir em mágoas e não se entristecer em infelicidade por causa das perseguições, mas regozijai-vos e exultai. Mas preste bem atenção. Nós não estamos nos alegrando por causa da perseguição. Dá para entender isso? O motivo da nossa bem-aventurança não é a perseguição em si, mas nós nos regozijamos, nós nos alegramos por causa daquilo que a perseguição manifesta. Nós, queridos, como cristãos, nós lamentamos todo tipo de perseguição. Nós lamentamos a perseguição que os nossos irmãos em outros lugares sofrem. Uns presos, outros mortos, outros torturados, outros mutilados por causa da sua fé em Cristo. Nós lamentamos esse tipo de perseguição. Nós lamentamos que nós mesmos venhamos a sofrer perseguição, afrontas, deboches, contrariedades. Nós lamentamos todo tipo de perseguição. Nós não nos alegramos por causa da perseguição. Nós não somos bem-aventurados por causa da perseguição, mas nós somos bem-aventurados. Nós nos alegramos por causa daquilo que a perseguição manifesta. O que a perseguição manifesta? A perseguição manifesta a nossa identidade e o nosso destino. Por isso que nessa nossa terceira parte da aula de hoje, ainda já nos nossos minutinhos finais aí, queridos, nós olhamos para esse texto e nós percebemos a razão pela qual nós somos bem-aventurados. A razão pela qual nós devemos nos regozijar quando enfrentamos a perseguição. O primeiro motivo, queridos, pelo qual nós devemos nos regozijar, a primeira razão pela qual nós somos bem-aventurados, mesmo em meio às perseguições, queridos, é porque as perseguições manifestam a nossa identidade, manifesta quem somos. A perseguição que um crente sofre por amor a Cristo, irmãos, é a prova da sua real identidade. O texto do versículo 12 diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.
Um crente perseguido, um crente que é debochado por causa da sua lealdade a Cristo, um crente que sofre afrontas por causa da sua vida em obediência a Jesus, um crente perseguido se assemelha aos profetas. Quem eram os profetas? Os profetas, queridos, eram servos consagrados ao Senhor e que mantinham a sua fidelidade a Deus, mesmo quando enfrentavam a perseguição e o sofrimento. Eles continuavam vivendo do jeito como Deus queria que eles vivessem. Eles continuavam vivendo debaixo, em submissão à palavra do Senhor. Assim perseguiram os profetas que viviam antes de vós, que viveram antes de vós. O motivo pelo qual nós somos bem-aventurados, queridos, é porque a perseguição manifesta a nossa identidade. Lembra, eu já disse, se nós não estamos sendo perseguidos, afrontados e debochados, então é porque nós não estamos vivendo como cristãos. E de fato, não somos cristãos. Mas se nós enfrentamos uma perseguição, a afronta, o deboche, então é porque nós nos assemelhamos aos profetas que viveram antes de nós. Servos consagrados ao Senhor e que mantinham a sua fidelidade a Deus, mesmo em face da dor e do sofrimento. Mas ainda mais do que isso, queridos, ainda mais do que isso. A perseguição, ela nos traz o fato, ela nos mostra, ela demonstra que nós estamos cada vez mais parecidos com Jesus. Nós estamos cada vez mais parecidos com Jesus. Lá em João 15, versículos 18 a 20, abra lá comigo João 15, versículos 18 a 20, o Senhor Jesus, texto que nós já lemos na aula passada, o Senhor Jesus nos fala sobre essa realidade da perseguição. Quando ele nos diz assim, João 15, do 18 ao 20, ele diz assim, Jesus nos diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. O que o Senhor Jesus está nos dizendo, queridos, é que a partir do momento em que nós enfrentamos a perseguição, então é porque nós estamos manifestando o seu caráter. Nós estamos cada vez mais parecidos com Jesus. E aí, queridos, nós somos expostos diante de uma realidade de soberania tremenda. O governo que Deus exerce sobre tudo o que existe é completamente uma demonstração do seu poder, do seu juízo. Porque, em certo sentido, queridos, o Senhor está nos dizendo que Ele faz com que o próprio diabo seja motivo de bênçãos para nós. Como assim, pastor? É porque o diabo, queridos, através dos seus agentes, através daqueles que estão sob seu domínio, persegue os crentes com o propósito, com o objetivo de nos deixar tristes, de nos deixar acuados, de nos deixar ressentidos, de nos deixar inoperantes. Mas quando nós encaramos o diabo e as suas perseguições através dos seus agentes espalhados ao redor do mundo com a atitude certa, nós encontramos até nisso uma razão para nos regozijarmos, queridos, porque nós podemos olhar de volta para essa perseguição dizendo assim: muito obrigado, porque você só está me fornecendo mais uma prova de que eu sou um filho de Deus. Se eu não fosse perseguido, então é porque eu não seria um filho de Deus. Mas porque eu estou sendo perseguido, então isso é a prova mais do que clara de que a minha identidade está em Cristo. O Martinho Lutero tem uma frase bastante polêmica, irmãos, quando ele dizia assim: o diabo
é o diabo de Deus. Por que ele dizia isso, queridos? Porque até mesmo Satanás, com todo o seu suposto poder, ainda assim, ele tem que se submeter ao Senhor Deus. Ele não tem escolha. Ele tem que se submeter ao Senhor Deus. E desta forma, queridos, a perseguição demonstra que nossa identidade está firmada em Cristo. Nós somos dele, somos filhos de Deus e por isso somos bem-aventurados. Nos regozijamos, exultamos. Mas nós também nos regozijamos e exultamos, queridos, porque a perseguição demonstra o nosso destino. Qual é o motivo da nossa alegria? O motivo pelo qual nós nos alegramos é a perseguição? Não, é evidente que não. O motivo pelo qual nós nos alegramos, queridos, é a nossa recompensa. É o nosso destino, o galardão que está nos céus. Mesmo que a perseguição seja cruel, queridos, mesmo que a perseguição e as lutas sejam intensas, o que está em foco para nós, queridos, é o fim da nossa carreira, é o nosso destino final. Nós não estamos pensando apenas na realidade que nos cerca, mas nós estamos olhando para o nosso destino final. A perseguição é a forma que o mundo tem para demonstrar, para expressar que nós não pertencemos a ele. Nós pertencemos a outro reino, a nossa identidade é outra, mas nós estamos caminhando para um destino final. Nós estamos em direção ao reino dos céus e vivendo de acordo com o reino dos céus. Pertencemos a um outro reino e estamos em jornada para lá. Queridos, o problema da maioria dos crentes dos nossos dias é o fato de que hoje uma vida confortável neste mundo é o maior anseio dos crentes dos nossos dias, queridos. Pensar na plenitude dos céus não é algo que faz com que os cristãos dos nossos dias se alegrem mais. E isso nos serve como um grande alerta, queridos. Será que a realidade dos céus me traz verdadeira alegria? Ou será que eu sou, assim como os incrédulos, alguém que só consegue encontrar prazer na realidade terrena? Qual é a sua maior alegria? É se encontrar com Cristo na pátria dos céus, na pátria celestial? Ou a sua maior alegria é construir o seu reino de maneira confortável neste mundo? Um irmão em Cristo uma vez me disse a seguinte frase: pastor, sabe qual é o maior problema da igreja dos nossos dias? O maior problema da igreja dos nossos dias é que se nós dessemos a oportunidade dos crentes escolherem entre uma vida com lutas e dificuldades, morrer e ir para o céu se encontrar com Cristo, ou uma vida confortável, cheio de vitórias, de bênçãos, morrer e não existir nada depois, a maioria dos crentes iria preferir esta opção, a segunda opção. Qual é a sua opção preferida? Se nós dessemos a oportunidade dos crentes escolherem o que você quer, escolha. Uma vida com lutas e dificuldades, morrer e ir para o céu e encontrar com Cristo. Ou uma vida cheia de vitórias e bênçãos, morrer e não existir nada depois. O que você escolheria? Qual é a sua escolha? O que você quer? Infelizmente, a maioria dos crentes escolheria a segunda opção. Porque os seus pensamentos, a sua alegria está muito mais vinculada às coisas deste mundo, às coisas terrenas, ao conforto e aos prazeres deste mundo, do que à alegria da eternidade com Cristo.
E assim, queridos, eu quero concluir a nossa aula de hoje. E a nossa conclusão não poderia ser diferente a não ser falando sobre a expectativa da recompensa. A expectativa da recompensa. Nós vamos passar um pouquinho do horário, mas não se preocupe. Um dia, queridos, eu estava conversando com um amigo, e esse amigo ele disse para mim assim: mesmo que um dia eu descubra que nada disso existe, que Deus não existe, que Jesus não pagou o preço dos meus pecados, que o céu não existe, mesmo que eu descubra que nada disso é real, ainda assim, viver a vida cristã valeu a pena. Eu disse para ele: não vale. Não vale a pena. Não vale a pena viver a vida cristã, a ética cristã, os princípios cristãos, as virtudes cristãs, se depois disso não existir nada. Se Deus não existe, a vida cristã não vale a pena, queridos irmãos. A vida cristã, irmãos, é uma vida de perseguição. É uma vida em que nós temos que abrir mão constantemente dos nossos sonhos e desejos. Constantemente nós abrimos mão dos prazeres deste mundo, abrimos mão de nós mesmos, o tempo todo. Queridos, a vida cristã é a vida de darmos a face àqueles que nos humilham. Queridos, a vida cristã é a vida de chorarmos por problemas que supostamente nem são nossos. Queridos, a vida cristã é uma vida de constante altruísmo em que nós abrimos mão das nossas coisas para abençoar outros. A vida cristã é uma negação de si mesmo sem fim. Nós estamos o tempo todo negando a nós mesmos. Quem acha que esse tipo de vida vale a pena, mesmo que Deus e os céus não existam, e mesmo que não haja uma recompensa final, é porque não está vivendo o cristianismo, está vivendo um outro cristianismo, um cristianismo errado. Porque, na verdade, queridos, nós precisamos viver a vida cristã na expectativa da recompensa final. Nós precisamos viver a vida cristã olhando para o nosso destino certo, olhando para o galardão que está nos céus. Queridos, o Novo Testamento inteiro fala que nós devemos viver nessa expectativa. Em todas as partes do Novo Testamento nós vemos os homens e mulheres de Deus afirmando que eles olhavam para os céus, olhavam para essa recompensa final. O próprio Senhor Jesus nos diz, Lucas 14:14, a sua recompensa você a receberá na ressurreição dos justos. Percebeu? Você não olha para as coisas que te recompensam nesta vida, mas você olha para a recompensa que você vai receber na ressurreição dos justos. O apóstolo Paulo, 2 aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, por isso nós não desanimamos. Pelo contrário, ainda que o nosso corpo exterior se desmonte, se desfaleça, seja destruído dia após dia, nós olhamos para o eterno peso de glória que está sendo guardado para nós. Nós não atentamos para as coisas visíveis, nós atentamos para as coisas eternas, para as coisas invisíveis. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, fala isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo fala que todos nós passaremos por um julgamento e que todos nós vamos receber segundo o bem ou o mal que tivermos feito. Nós precisamos viver olhando para a recompensa final, queridos. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. O tempo todo, queridos, nós vivemos na expectativa dessa recompensa.
É verdade que nós não sabemos ao certo, queridos, o que são esses galardões, no entanto, nós sabemos que cada um terá o seu e que são expressões da graça de Deus. São reais, nós devemos viver olhando para essa realidade. Ainda, queridos, que nós soframos perseguição, deboches, afrontas, ainda assim, nós somos encorajados por sabermos que existe uma recompensa final. Nós somos encorajados a suportar as aflições do tempo presente, as perseguições desse mundo cruel, porque nós estamos olhando para a recompensa final que nos foi prometida. Por isso, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Queridos, nós somos bem-aventurados, não por causa das perseguições, mas porque a perseguição manifesta a nossa identidade e a recompensa final que receberemos do Senhor da glória. Que Deus nos abençoe, queridos, e que nós possamos suportar as aflições do tempo presente, encorajados pela certeza do nosso destino final, pela certeza da recompensa que receberemos das mãos do nosso Pai gracioso. Vamos orar? Feche seus olhos aí mesmo em casa. Quero orar com você, clamando para que o Senhor abençoe a nossa vida, o nosso domingo, para que nós possamos suportar as aflições que nós venhamos a enfrentar por causa das perseguições. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece nosso coração. E o Senhor sabe muito bem que muitas vezes nós ficamos ressentidos, nós temos vontade de revidar as perseguições e deboches e afrontas que recebemos, que nós nos entristecemos por causa disso. Deus, mas eu clamo para que o Senhor opere em nós, para que todas essas coisas, esse sofrimento do tempo presente, venha nos levar a uma vida de intensa alegria. Não por causa das perseguições, mas porque elas manifestam que nós nos parecemos com os homens de Deus do passado, os profetas, que nós nos parecemos com Cristo e que nós estamos rumando para o nosso destino final, os céus. Que nós possamos nos lembrar desta grande recompensa que existe no Senhor nos céus, este grande galardão nos céus. E que tudo isso, Deus, nos motive a enfrentarmos a perseguição com regozijo, com exultação na Tua presença. Age, Deus, com graça nas nossas vidas. Nos dá um bom domingo na Tua presença. Deus, eu não clamo para que o Senhor nos livre das nossas perseguições, mas que o tempo todo, Deus, nós possamos enfrentar o sofrimento, a afronta e o deboche, de acordo com a Tua vontade, com alegria e com exultação, olhando para os céus, nos regozijando com a recompensa final. Age, Deus, com graça sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.